Nem só de jaleco vive um médico. Olá, doutor, olá, doutora. Bem-vindos ao podcast Médico Sem Jaleco. Hoje, episódio 10 já, tá bom? O nosso convidado é o Dr. Murilo Catalano. Ele é médico endoscopista. Ele é sócio fundador da clínica Unic, lá em Indaiatuba. Ele também é médico assistente do Hospital Vera Cruz e coordenador da residência de endoscopia do Hospital PUC Campinas. Eu sou a Ana Arnost, host desse podcast, junto com meu marido Arthur Adam. Bora, tudo bem, pessoal? Bora para mais um episódio. Doutor Murilo, aqui eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou chamar você de Murilão. É isso aí. Até trazendo aqui uma curiosidade, né? A gente acabou se conhecendo num curso de oratória que ambos estamos fazendo. Esse episódio está sendo gravado no final de 2025, né? Quase véspera de Natal. Quase. E nós estamos de férias lá no nosso curso. E eu acho que é até um tema legal para a gente passar aqui nesse podcast, né? O porquê que você está buscando, né? Se aperfeiçoar, fazer o curso de oratória, enfim. Mas eu estou muito feliz, cara, muito honrado de ter você aqui no Médico Sem Jaleco. Muito obrigada. Obrigado pela sua participação e vai ser um prazer compartilhar os seus aprendizados, os seus insights, especialmente para o médico recém-formado, e esse podcast vai ser direcionado a você que está ingressando agora no mercado de trabalho, num contexto completamente diferente. A gente estava conversando ali que você se formou em 2009, certo? 2009. Naquela 16 anos de carreira já. É isso aí, o tempo passa. O tempo passa e o doutor vai trazer dicas valiosas. Na época, né? só para você ter uma ideia, na época eram 300 mil médicos em atividade no Brasil quando ele se formou. Hoje, esse número dobrou. Nós estamos falando de quase 630 mil médicos. Lembrando que estamos gravando no final de 2025 esse episódio. Então, eu gostaria muito que você se apresentasse. Quem é o Dr. Murilo? E para nós aqui o Murilão. E se apresente para a galera. Eu sou muito simples, né? Eu não gosto de falar que eu sou médico. Eu falo assim, ó, médico só para quem me conhece. Para quem está me conhecendo, eu prefiro o anonimato. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que fazer coisas novas e coisas diferentes é uma gratidão. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E quando você me convidou para estar aqui, eu falei, caramba, o que eu vou falar de diferente, né? O que minha vida tem de diferente dos outros, que hoje em dia a rede social tem muito conteúdo. Eu falei, o que eu posso ser diferente dos outros? Eu falei, cara, eu sou um vencedor. Minha vida estou até emocionado, porque eu sou um vencedor. Eu saí de uma cidade de São José do Rio Pardo, é difícil, né? Com meu pai era caminhoneiro, minha mãe era bancária. Eu tinha uma vida estável, mas não tinha nenhum luxo. Meu pai não era médico, não tinha nenhuma referência. E de onde surgiu o seu desejo de ser médico? Eu acho que eu tenho um tio primo do meu pai, que mora na Bahia, ele era bem sucedido. Então eu me inspirei provavelmente nele, era bem sucedido, tinha dinheiro, era respeitado. Mas então você escolheu a medicina primeiramente num viés de status. De status de ser bem sucedido. Bem sucedido. Ser bem sucedido. Então eu acho que ele foi minha inspiração. Eu tinha os filhos dele também que estavam seguindo a carreira de medicina. Eu falei, eu acho que eu vou embarcar nessa também. E ao longo dessa jornada, você acabou pegando amor pela medicina? Com certeza. Hoje eu falo que eu errei muito na minha vida. Uhum. Mas a medicina e principalmente a endoscopia, que é minha especialidade, eu sou muito feliz e realizado no que eu faço. Faço com muito amor. 19 anos, você falou de... 16 anos de formado. 16 anos de formado. Conta um pouquinho, então, quem é Murilo? Então, hoje eu sou sócio fundador da clínica Unic, de Indaiatuba. A gente tem uma clínica voltada para endoscopia. Nós fazemos exames de endoscopia e colonoscopia. Também temos consultórios de atendimentos de outras especialidades. Eu sou médico assistente do Hospital da PUC há 10 anos. Esse ano assumi o cargo de coordenador dos residentes. Nós temos a residência lá faz 4 anos. Então, a cada ano nós colocamos mais um profissional de endoscopia no mercado. Também sou médico assistente do Hospital Vera Cruz. E eu sou muito feliz no que eu faço. Eu queria voltar um pouco na minha história de Rio Pardo, porque ninguém acreditava em mim. Eu tinha até um julgamento, né? Porque o meu sobrenome é Folharini. E falava, Folharini não vai dar em nada. O Folharini, imagina que vai ser médico. E eu resolvi, né, sempre querer mais para minha vida.
E fui buscando, né? A gente tem, às vezes, amizades boas e amizades que não nos levam para lugar nenhum. E graças a Deus eu soube filtrar essas amizades e sempre querer melhor para mim. Eu não sabia estudar, a gente, naquela época de interior era decoreba, nós não sabíamos estudar direito, né? E eu tive que fazer 3 anos de cursinho, vim para São Paulo fazer cursinho, eu não tinha muito recurso financeiro, né? Em São Paulo, vida difícil, meu pai no limite da grana. Graças a Deus eu tinha uma tia que pôde subsidiar um pouco esse meu estudo. E no cursinho foi que eu aprendi, né, como estudar e o que fazer para mudar a minha vida, né? Então foi esse os primórdios da medicina na minha vida. Talvez a influência do meu tio e um desejo de querer ser melhor, uma pessoa melhor. São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo, São José do Rio interior de Pardo. São Paulo. E aí você se muda para São Paulo, fiz cursinho em São Paulo, 3 anos. Aí faculdade fez lá também? Fiz aqui na PUC de Campinas. Aqui em Campinas, isso. Tá. E no começo, eu aprendi a estudar no cursinho e falei, vou levar isso para a minha vida universitária, porque eu não quero repetir o erro do passado. Não queria ter que pagar todo esse preço de fazer curso, porque hoje em dia nós temos cursinhos para residência, né? Uhum. A maioria das pessoas fazem cursinho para residência. Eu falei, cara, eu vou estudar a faculdade toda para não ter que pagar um preço caro de cursinho. Então foi isso, o aprendizado que eu peguei do meu colégio, eu usei para passar na residência de primeira. Então eu cheguei no 6º ano, eu comprei todas as apostilas do Medicurso e falei, vou estudar sozinho. Existem vários cursos preparatórios, e o Medicurso é um deles. Eu comprei as apostilas, falei, não vou fazer cursinho. Foi por conta. Vou estudar pelo que eu aprendi no cursinho para entrar na medicina. Em setembro eu já tinha estudado todas as apostilas, já sabia tudo. Caraca. E eu tinha um sonho de fazer residência na Santa Casa de São Paulo, porque sempre foi eleita a melhor colégio de cirurgião do Brasil. E realmente até hoje, dos maiores centros de cirurgia do Brasil. E graças a Deus eu consegui conquistar essa vaga, né, tão almejada. Eu sempre passava em frente à Santa Casa, na época do cursinho, e vi os tijolinhos, né? Isso me marcou muito, né? Aquele prédio histórico, emblemático, né? E eu consegui estudar lá durante os meus 2 anos na Santa Casa. Que legal. E você falou de estudo, que você começou a pegar a manha de estudo já no cursinho. Tem uma dica, assim, que pode ser útil? Claro, com certeza. A gente tem que ler e entender o que o texto está passando, né? Entendido, o que eu fazia? Eu fazia um resumo, né? Resumo das palavras-chave, de às vezes data, alguma coisa que a gente tinha que saber. Deixava anotado. E depois eu fazia o resumo do resumo. Então eu lia, entendia, fazia um resumo de 2, 3 folhas. Depois eu fazia o resumo do resumo para antes da prova, já está todo mastigado. Olha só. Né? Então eu conseguia entender e... Cada vez que você ia lá... resumia e entendia. O que eu errava no passado? Eu não entendia, eu decorava. Uhum. Era o que eu tinha na época. Eu tinha uma avó que eu devo muito a ela. Ela era professora. Mas ela me ensinava desse jeito, tinha que decorar. Eu tinha que decorar. Né? E voltando um pouco do meu passado, eu fiz medicina, me formei e cheguei a dar plantão na Santa Casa e eu consegui... Eu pude atender e ajudar dos familiares daquela pessoa que me julgava. Olha. Que falava assim, o doutor não vai dar... O Folharino não vai dar em nada. O Folharino não vai dar em nada. E eu consegui ajudar um familiar daquela pessoa. E aquela pessoa reconhecer. Falou, olha, você está de parabéns. Eu nunca imaginei chegar onde você chegou. Que legal. O mundo dá voltas. Falando em plantão, conta um pouco mais dos seus plantões lá em Itatiba, como foi? Então, eu me formei em 2009, eu passei na Santa Casa na residência e tranquei, fui pro Exército. 2010 foi o ano do Exército. E nós tínhamos alguns períodos livres. Então eu comecei a fazer clínica médica. E aí eu e o Antônio, que é o meu braço direito, meu grande amigo, toda terça-feira à noite. Para pegar experiência, a gente fazia plantão de clínica médica, atendendo as fichinhas, né? Nada de urgência, também não vou me arriscar muito, mas a gente precisa aprender a trabalhar, né? A andar com nossas próprias pernas, ser um médico de verdade. E graças a Deus a PUC me deu toda essa formação básica, mas eu precisava andar. Eu vejo que muito médico hoje em dia é formado e tem medo de dar plantão. Eu acho que com auxílio dos outros profissionais, esse é um grande aprendizado, né? Abre a porta, né?
abre o aprendizado futuro. Então, eu aprendi muito nesses plantões, né? A gente começava a dar plantão de clínica médica, eu e Antônio. E era muita ficha. A gente atendia, acho que 60, 70 pacientes em 12 horas. Aí eu chegava no conforto médico, os pediatras estavam deitados lá. Falei, caramba, como é que faz para fazer esse plantão de pediatria? Vocês não têm paciente, não? Aí falou, ó, aqui a gente atende Você vê 10... a mesma coisa que eu? Isso, é a mesma pergunta. Ele atendia 10 a 20 pacientes. Eu falei, tá, como é que faz? Eu sempre gostei de criança, estudei bastante pediatria. Falei, tem uma vaga domingo. Vocês não querem fazer o plantão aqui domingo? Mas sozinho eu não quero, eu falei, né? Quem vai estar comigo? Eu falei, é o Anderson. O Anderson já tem uma experiência boa. Então, eu vou fazer o plantão de domingo à noite. Então, eu sempre busquei alternativas para, às vezes, ter uma qualidade de vida melhor no trabalho e fazer uma coisa diferente. Resolvi assumir o plantão de pediatria. Cheguei lá domingo à noite, 7 horas da noite, tinha 20 crianças para ser atendidas. 7h10, 7h20, o Anderson não chegava. Aí 7h40 a informação chega. O Anderson não vai vir, o plantão é sozinho seu. Putz, Anderson. Deixou na mão, hein? Deixou totalmente na mão. Falei, eu vou encarar com o que eu tenho. Eu tinha um Black Book na época, né? Não tinha internet, quase não tinha muito recurso no Google para saber dose de medicamentos. Aí eu pegava o Black Book, procurava a dose e tal, e falava para a técnica fazer, né? Você me ajuda aí? Me ajuda aí, porque tá difícil. Aí depois de umas 2 horas de plantão, acho que era Cida o nome dela, eu lembro até hoje, olha como me marcou a vida. Eu falei, ela me chegou para mim, ô doutor, essas doses aí não vai curar ninguém não, né? Falou, dona Cida, então me ajuda, por favor, aí, como é que a gente vai fazer? Então, eu sempre tive essa simplicidade de saber escutar as outras pessoas, mesmo que fosse uma técnica, né? Mas a sabedoria dela, a experiência dela de 20, 30 anos, né? E ela que me ajudou naquela noite lá. Foi muito importante para minha carreira até hoje, né? Saber escutar as pessoas. Ô Murilo, a gente estava falando ali no início do episódio, na ocasião, quando você se formou, então, cerca de 300 mil médicos, né, em atividade, hoje o dobro, né? Estamos chegando aí até um pouco mais que o dobro, 635 mil médicos em atividade. No seu ponto de vista, qual que é a principal diferença do médico que está formando nesse atual contexto e o médico que formou ali junto com você? É um cenário diferente? Os desafios são outros? Como que você está enxergando o contexto atual do médico recém-formado? É difícil a gente julgar, né? Eu acho que abriram várias universidades novas, a acessibilidade aumentou muito, mas eu acho que eu vejo o grande gargalo, o diferencial desse novo médico vai ser a residência. É isso que vai diferenciar o médico que fez a residência daquele que não fez. Porque as vagas de residência não aumentaram. Não acompanha, né, esse não crescimento. Acompanhou. Acompanha. Então, acho que hoje está muito mais difícil entrar na residência do que era na minha época, né? Então, um grande diferencial do que eu vejo é o médico ter conhecimento, né, estudar bastante e fazer uma boa residência. Isso vai ser o diferencial. E para o bom médico, eu acho que sempre vai ter campo, sempre vai ter espaço. Além disso, do estudo, de ter residência, eu acho que o médico tem que ser resolutivo. Não adianta nada ele saber, ter teoria e não querer resolver problema. Porque a gente tem que sempre pensar no lado do próximo, do outro como ser humano, e a gente querer resolver o problema do outro. Porque é muito mais fácil a gente negar do que a gente querer resolver o problema. Sim. Então, acho que são os pilares do que eu sempre pensei sobre medicina, é resolver o problema do outro. E eu vejo muito também essa relação médico-paciente também sendo um diferencial, né? Com certeza. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu recente comigo. A minha mãe, o ano passado, a gente batalhou aí contra um câncer de intestino que ela teve. Deu tudo certo, graças a Deus. Mas a gente passou por 2 profissionais oncologistas diferentes. Não julgando a capacidade técnica deles, mas um foi lá, acolheu ela, conversava pelo nome, dava maior atenção, explicava todo o procedimento. O outro mal olhava no rosto, não explicava, não conseguia estabelecer um mínimo de um relacionamento. E aí, no fim das contas, quem que o paciente acaba escolhendo? Né? Então, assim, essa relação, o cara pode ter a maior técnica, ele pode ser um dos melhores da área dele, mas eu vejo também isso como um grande diferencial, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que
humanidade, né? Ver o Humanidade. humano, o ser humano que está do outro lado. Eu sempre, quando eu estou, a maioria das vezes, penso que isso pode ser algum familiar, né? Ou minha mãe. Eu acho que isso faz toda a diferença para o médico. Às vezes ele não precisa nem ter a técnica, mas ser humano faz a diferença. Eu tenho também vários exemplos, inclusive com a minha mãe. Eu quase perdi minha mãe ano passado, mas quem salvou foi o doutor Antônio, que dava plantão, meu grande amigo, e ele foi humano com a minha mãe, né? Podia levar a minha mãe para o Einstein, para o Sírio? Poderia, mas ela ficou aqui em Campinas, ele foi humano. O que salvou minha mãe foi a humanidade dele, do Dr. Rafael, do Dr. Cassinho, né? Todos se juntaram e fizeram a diferença, com certeza nenhuma. Eu acho que essa questão da humanidade, o recém-formado às vezes fica meio perdido. Essa Sim. sensibilidade vem com o decorrer da carreira, sabe? Isso é fundamental, né? Além disso, da humanidade, da espiritualidade. Uhum. Medicina, a gente cresce muito cético. Ah, porque médico não tem no livro, não tem explicação. A gente tem que criar alguma coisa, né? Essa espiritualidade tem que estar com a gente. Tem. E o recém-formado, às vezes, não crê em nada. Eu mesmo fui assim. Ah, porque não está no livro. Isso não existe. Mas você teve alguma experiência, assim, que você pode compartilhar, que você fala assim, cara, aquilo ali foi totalmente contra, ou totalmente improvável. Não está na literatura, não está com embasamento científico aqui, mas aconteceu algo inexplicável. Eu vi a minha mãe. Da sua mãe. A minha mãe, ano passado, eu vi ela morta. Ela estava entubada na UTI, com droga vasativa, dose altíssima, com frequência de 160, 180, sendo que ela era uma cardiopata já. Ela já tinha problema no coração, com medicamentos, dose altíssimas. Liguei para minha família, pode vir, que minha mãe está morta. Nossa. E eu falei... O pessoal foi lá se despedir dela. Não chegou. Aí eu falei, olha, medicina não tem mais o que fazer aqui. Falei, vem para cá, me dá um apoio, que eu estava totalmente abalado. E eu liguei para esses meus amigos e ela sofreu no outro dia uma nova intervenção. Eu não pensei que ela fosse durar mais 12 horas. Eu achei que ela fosse morrer nesse inteirinho. Mas você vê coisa que não explica. Pela medicina mesmo, ela não tinha condição nenhuma de estar viva hoje. Hoje ela está totalmente restabelecida. Caramba. Então é impressionante. Olha Eu só. pude vivenciar isso. Eu estava no leito da UTI dela, passei a madrugada com ela. E ver que ela ficou viva, sabe? Caramba. Sensacional. E aposto que tem outras inúmeras histórias aí para O que marca mesmo mais essa Sim, última sim, vivência. até pela proximidade também de ser sua mãe, né? Só para eu ver se eu entendi. Você então ingressa na PUC, fez a faculdade, formou na PUC aqui em Campinas. Em seguida, você entra como médico militar. Você conseguiu já aprovação direto da faculdade, assim que se formou na residência? Eu passei na residência. E aí congelou a vaga um através... Eu acho que foi essa experiência? Muito legal. Você recomenda? Muito legal. Eu me servi aqui no campo de Campinas, do 28º Batalhão. Foi muito legal, uma experiência enriquecedora. Abre a cabeça também, em paralelo com os plantões de Itatiba. Abriu minha cabeça, conheci outras pessoas diferentes, sabe? Você conciliou os dois, você fez Isso. Você era médico militar e também dava plantão à noite, né? à noite. Os 2 plantões à noite. Caramba, essa rotina puxada. Foi legal, foi uma experiência muito legal. Eu fiquei muito feliz esse ano. E o que você acha, para o recém-formado, olhando para essa carreira militar, quais são as vantagens ali, quais são os benefícios? Por que você indica para o médico recém-formado olhar para essa alternativa? Tá, como benefício, eu acho que você tem a chance de trabalhar um pouco antes de começar na residência. Você não entra na residência tão cru, né? E o ano mais leve, o exército, você não está todos os períodos ali. Tem alguns períodos livres que você pode fazer outras coisas, né? Ser um ano mais leve pré-residência. Porque na residência é outra história, né? São 2 a 5 anos de cobrança. Então, é um ano para você entrar no mercado de trabalho, exercer a medicina sem muita cobrança. Né? Você estava bem de cabeça quando se formou? Estava ótimo, estava tranquilo, feliz. Eu falo que foi um ano espetacular. Eu pude viajar muito, acho que eu viajava a cada 2, 3 meses. A gente começa a ganhar dinheiro e não tem um padrão de vida tão alto, começa a sobrar dinheiro, né? A gente fica feliz com esse retorno, né? De poder seguir a vida sem depender mais dos pais, né? Quando eu peguei meu CRM, falei, pai, agora já era, agora sou eu. Né? Isso agora é muito, muito muito bom, né? muito, muito gostoso, muito legal.
E como que foi na residência? Você também conseguiu manter essa sanidade mental ou não? Já foi mais complicado? Como que foram os primeiros Eu fiz anos? 4 anos de residência. Certo. Fiz 2 anos de cirurgia geral no Santa Casa de São Paulo. Depois eu fiz 2 anos de endoscopia no Hospital das Clínicas na Universidade de São Paulo. Os 2 primeiros anos foram os 2 anos mais difíceis da minha vida. Ali o bicho pegou realmente. Ali, Então você saiu bem da faculdade, um ano perfeito no tranquilo, exército. foi pro exército, curtindo a vida, depois cai na dura realidade do médico R1. Então, como que foi isso? Foi bem difícil, foi bem desafiador. Eu morava em Campinas, fui para São Paulo, já conhecia São Paulo, eu gostava muito de São Paulo, mas a residência ali, os 2 anos, acho que foram os 2 anos mais difíceis da minha vida. E o que mais apertou? Era questão escassez de recurso ou era questão de carga de trabalho mesmo? Eu acho ou as que duas coisas? foi o desafio da residência, carga horária altíssima. A gente fazia plantão noturno, não tinha pós-plantão. A gente evoluía cerca de 40, 50 pacientes na noite. Às vezes não bebia água, não comia. Ia direto depois fazer a evolução na enfermaria. Depois tinha ambulatório. Eu chegava às vezes 4 horas da tarde do outro dia. Então isso era desgastante ao máximo. E na Santa Casa tinha um problema que quem era de fora ainda sofria, né? As pessoas não tinham empatia, né? Você vinha de fora, tinha um preconceito, tinha um julgamento, tinha assistente, às vezes, que fazia pressão para você desistir, né? Então, eu vivia todo esse tipo de pressão. Foi bem difícil, foi muito difícil. Mas eu nunca pensei em desistir e largar, porque eu tinha aquela vontade de Você seguir em tinha o seu frente, objetivo mas foi muito E difícil. aí você já emendou, você já terminou, e já entrou em endoscopia, ficou 4 anos direto. Isso, Foi? aí na endoscopia a rotina era mais tranquila, os plantões eram presenciais, mas a gente conseguia descansar um pouco no plantão, a rotina era mais leve, e o ambiente do Hospital das Clínicas também foi bem mais tranquilo do que a Santa Casa. Por mais que seja HC, não tinha essa questão de falta de empatia, de respeito, sabe? Era bem agradável lá de se trabalhar. E você termina, então, a endoscopia, e aí, como você saiu com a saúde mental já abalada, como que foi isso aí? Não, no Se bem final que não, né? Se bem que você falou que já foi mais tranquilo na endoscopia, os últimos 2 anos você já deu mais foi tranquilo. um ritmo mais tranquilo. O que aconteceu, que eu queria dar um plantão extra, né? Fazia bastante UTI. Dos plantões de porta de clínica médica, de pediatria, depois do R2 da cirurgia geral, eu comecei a fazer plantões de UTI. Eu adorava UTI. Você gostava de problema. Gostava de problema, gostava de rolo. Mas eu comecei a estudar bastante UTI e comecei a gostar dos plantões. Mas eu não soube avaliar não coloquei na balança a sanidade mental, minha saúde mental, dessa vida louca do médico, né? Então, eu trabalhava muito. Às vezes, eu trabalhava 6 noites seguidas. Um dia era UTI, um dia era endoscopia. Um dia UTI e endoscopia. Eu acho que o recém-formado, que está na residência, não precisa ganhar dinheiro para acumular. Eu acho que ele tem que fazer os plantões apenas para não depender mais da família e ter uma qualidade de vida melhor. Até porque a própria residência, ele tem que encarar como um investimento. Sim. Né? É um momento de sacrifício, talvez de forma financeira é um momento, né, de maior escassez ali de recursos, mas é um investimento. Né? O tempo que o médico está despendendo ali para a residência, na formação dele, é o que vai trazer um retorno lá na frente. Né? Já falando de investimentos, é uma visão de longo prazo. Né? Com certeza. E então, às vezes, eu falo para os meus residentes, né? Eu convivo com 2 residentes, eu falo, gente, não é época para vocês ganhar dinheiro, é época para se manter. Porque depois, com a especialidade, você vai ganhar muito mais que você ganhou no mês inteiro, não faz sentido, né? Mas está lá o residente dando plantão e trabalhando do dia cansado comigo, né? Aí eu fico bravo. Mas você, já entrando um pouquinho nesse tema dinheiro, que eu sei que é um assunto que você gosta de falar, o médico, ele deveria buscar uma vaga direta na residência, logo que ele se forma, ou você acha que ele deveria se preparar financeiramente, fazer um pezinho de meia, fazer um ano ali de plantão, ou ir carreira militar, fazer um ano, né? Como que você... Seu conselho. Seu conselho,
O médico precisa para poder ingressar na residência tranquilo. Não perca tempo pensando em planejamento financeiro. Eu acho que o mais importante é você conseguir a vaga, ainda mais agora que tem muito mais médicos no mercado. Faça uma boa faculdade, estuda e já ingressa na residência. Eu acho que dá para dar pelo menos uns de 4 a 6 plantões no mês para se manter, né? Tá. Então, acho que é fundamental já ingressar na residência. Depois, tem várias experiências de médicos que depois não querem fazer residência. Exato. Né? Vive de por plantão. que isso acontece na sua visão? Porque eles acabam ganhando dinheiro e se acomodam. Depois não quer voltar a estudar. Né? Aí a qualidade de vida, o financeiro cai muito, ele não vai querer fazer residência. Exato. Você entendeu? E aí depois vive num looping. Aí ele tá com 60, 70 anos dando plantão. Perdeu o time. Perdeu o time. Doutor, e qual foi o momento que você falou, não, que legal, vou abrir uma clínica, de onde veio a ideia, como foi? Eu sempre falo que eu nunca fui o melhor, mas eu acho que eu sempre estava na hora certa, no lugar certo. Eu estudava, tinha bastante amigo, acho que amizade boa, né? Sempre abre portas. Então, acho que essa questão da clínica foi estar cercado de amigos bons, né? Principalmente o Marcelo e o Dr. Sérgio, que é o médico mais antigo lá de Indaiatuba. Ele tinha um espaço que era pequeno para fazer endoscopias e a nossa demanda de pacientes era muito alta. E ele falou, vamos nos juntar aqui, nós somos 5 sócios, né? E foi uma grande questionamento, entrar ou não na sociedade, né? Porque era mais um investimento. E eu resolvi encarar esse Isso desafio. foi quando? Né? Foi em 2019. Nós compramos o terreno, construímos o prédio, e estamos lá com a Clínica Unique hoje. Naquele momento que você se tornou um empreendedor, aí você já estava com a carreira consolidada, acredito que tenha sido feito um investimento alto ali para montar a clínica, né? Isso mesmo. E quais habilidades você teve que desenvolver ali para ter uma clínica de sucesso? Como que foi esse início? Foi fácil? Não foi fácil? Eu acho que, como investidor, foi um questionamento. Né? Vou investir muito dinheiro, eu fiquei 5 anos todo mês dando um aporte volumoso para não se saber se ia dar certo ou não. E eu resolvi arriscar. Falei, vamos lá, acho que vai dar certo. E nós éramos em 6 sócios. No meio do trem andando, um deles caiu fora. Falei, ainda bem que eu não caí fora. Eu não aguento mais. Ainda bem que eu não caí fora. Foi difícil. Porque eu estava construindo uma casa, foi antes da pandemia, depois entrou a pandemia. Foi bem desafiador, financeiramente falando, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente está há 4 anos lá em Indaiatuba, a clínica é um sucesso. Que legal. Então, pensa em expandir outras clínicas ou não? Está satisfeito? A gente sempre pensa em fazer algo diferente na clínica. Né? A gente tem feito algo diferente, né? Sempre investindo em aparelhos novos, a gente sempre tem um investimento, não paramos de investir. E a clínica é espetacular, vocês precisam conhecer ela, é maravilhoso. Não, iremos. Acho que em São Paulo tem uma clínica igual aquela lá. Todo mundo que vai fica bem contente com o atendimento. E quais outras habilidades você teve que desenvolver para ter uma clínica de sucesso? Eu, sinceramente, eu só segui o bonde andando. Eu estou em gratidão ao Dr. Sérgio, ao Dr. Augusto, ao Marcelo, que eles fazem acontecer lá. Eu dou meu trabalho, né, que eu posso trabalhar na endoscopia para sempre ter disponibilidade, mas a parte financeira e administrativa é com eles. Então você se juntou com pessoas com habilidades onde faltava. Habilidades complementares. Exato. Então isso também é o segredo. Que é o que a gente já falou aqui em outros episódios, Sim. né? Ou a gente busca essas habilidades ou a gente busca pessoas. Busca pessoas, né? E é importante, né, a gente ter pessoas para dividir o piano, porque a vida do empreendedor, seja do médico empreendedor, seja no meu caso, né, a contabilidade médica, ela é puxada, né? Essa vida como empreendedor, ela é puxada. E você ter ali sociedade, bons sócios, para poder dividir o piano ali com você, isso é fundamental. E habilidades complementares, que é o que você trouxe, né? Com certeza. Eu acho que vai chegar a minha hora de eu assumir mais a clínica, mas no momento tem dado certo. Eu falo que sociedade é igual um casamento. Eu acho que a gente, não falando muita coisa, já ajuda muito. Legal. Então eu faço isso, faço a minha parte, respeito a opinião do próximo e dou algumas ponderações apenas. Porque cada um fazendo sua parte, né? Vai indo bem. Vai, graças a Deus. E você sempre foi uma pessoa que se planejou, por exemplo, financeiramente. Você
tem um plano bem traçado de aposentadoria? Com quantos anos você quer parar de trabalhar ou não quer parar de trabalhar? Qual que é o seu plano, se é que existe para isso? Não, com certeza. Eu acho que é fundamental o médico pensar em questão financeira e fazer um planejamento financeiro, né? Nós ganhamos relativamente bem, mas o médico não faz um planejamento, né? Isso vai custar muito alto no futuro. O médico tem muito ego, muita comparação. Ah, porque o amigo tem um carrão. Ah, o fulano está construindo uma mansão, né? Se a gente não colocar o pé no chão e viver um pouquinho abaixo do que a média, acho que esse é o segredo para ter uma qualidade de vida melhor no Eu futuro. gosto muito disso. É, Viver um pouquinho abaixo do que você pode. Se Isso. você conseguir viver um pouquinho abaixo do que você pode, você vai saber como investir, né? Essa diferença, você vai ter uma... Você pode pensar, eu falo, quem planeja descansa, né? Eu acho que é bem por aí. Esse é o grande conselho, né? É. De quem passou também, poxa, Hoje a gente estava falando sobre isso, Sim. né? Sobre essa questão da fake life, de novo, né? Falando sobre fake life. A vida de Instagram, ela é muito... É fake, né? O que realmente ali é verdade? É todo mundo te pressionando. O Rony, da Reserva, hoje fez uma publicação que eu achei inteligentíssima, né? Ele fala, olha o feed do seu Instagram e perceba, ali eles vão estar falando que você tem que crescer, que você tem que ganhar mais, que você tem que faturar, que você tem que sair da zona de conforto. É só isso que você vê, né? E parece uma bolha, né? Que você tem que entrar no mastermind, que você tem que fazer isso para ter sucesso, onde na verdade, cara, você tem que ter uma vida confortável, você tem que, às vezes tem pessoas aí ganhando rios de dinheiro, mas não tem tempo para ficar com a família. E sem comparações, né? Sem comparações. Às vezes a gente fica se comparando e se machucando por dentro de todos os aspectos, né? Às vezes a gente está falando de financeiro aqui, sem comparações financeiras, né? A gente tem que ser feliz com o que a gente tem, Sim. né? Eu acho que a gente aprende ou pela dor ou pelo conhecimento. Eu também aprendi muito pela dor, né? Já tive carrão, já quis construir casa, já rasguei muito dinheiro na minha vida. Hoje eu faço tudo com muita parcimônia, com muito planejamento financeiro, né? Você estudou investimentos? Estudo um pouco, mas eu tenho um consultor financeiro. Eu pago mensalmente para ele, para a gente fazer um planejamento financeiro, porque eu quero ter minha independência financeira. Então eu vivo um degrau a menos. Eu moro de casa alugada, né? Acho que eu investi, foi na clínica. Hoje eu tenho um apartamento alugado, um carro médio, né? Não gosto de ostentar. E em que momento você teve essa virada? Você se ligou que, preciso planejar financeiramente. Virada de mentalidade. Que você teve essa mudança de mentalidade. Foram quedas na vida, eu aprendi na dor. Mas foi tarde? Você tinha que idade? Foi com 5 anos de formado, 4 anos após a endoscopia. Mas você levou um tombo nesse momento aí? Eu estava construindo uma casa e construindo uma clínica. Nisso eu me separei. E eu falei, opa, peraí, tá tudo errado na minha vida. Eu acho que não é por aí. Eu consegui fazer a venda da casa ali, terminar o pagamento da clínica e seguir mais com parcimônia. Eu falei, menos é mais, menos é mais. Vamos simplificar a vida. Vamos tentar fazer um planejamento aqui de rotas, desvio de rotas, sem comparações, porque eu não quero me matar a vida inteira de trabalhar também. Eu quero ter minha independência financeira. Legal. Né? Então faz 5 anos que eu faço meu planejamento financeiro. O médico, nós ganhamos bem, mas a gente não tem fundo de garantia, Sim. não tem nenhum 13º, não tem nenhum benefício. Então a vida é cruel conosco. Sim. Se a gente não planejar... E jogar o tempo, né? Tempo a favor. Doutor, e a sua relação com esportes? Conta pra gente. O esporte fica emocionado. Esporte é minha paixão. Dou minha vida. Porque... era sedentário, até 2018. Sempre? Nunca na adolescência também? Não, eu corria na época da faculdade, fiz umas provas das intermédias da vida, corria o 5 do metro. Mas você aposta que você foi mais por causa da cachaçada, né? Eu gostava. Gostava, mas eu não gostava de dormir mal. 3 dias no alojamento, fazia minha prova domingo e ia embora segunda-feira. Não ficava a semana inteira, não. Né? Mas eu não era muito... Não fazia muita dieta, era gordinho, autoestima baixa. Né? Acho que em 2018 eu falei, cara, cansei de ser cansado. Eu falei, vou mudar de vida. E aí comprei uma mountain bike.
Aí as pessoas, Murilo, você é cachaceiro, você não tem regra nenhuma na vida, de esporte, de dieta. Eu falei, eu vou andar de mountain bike. E as pessoas julgam, né? Porque elas não querem ver você progredir. São poucas pessoas que querem ver que a gente faça progressão na vida. E eu fiquei sem beber, parei, emagreci, comecei a curtir a mountain bike e virou uma bola de neve na minha vida. Consegui produzir mais no trabalho, com maior qualidade. Você Né? desenvolveu, talvez, a disciplina, você aprendeu a ser disciplinado. É. O esporte... Comer melhor, aí é uma consequência, né? Você dorme melhor, descansa. Você sabe, né, Arthur, né? Não, eu tô nesse processo, Aí, né? E muda completamente, porque você falou, muda a autoestima, muda a disposição, e é difícil, né? Vamos falar a verdade, como que a gente vai falar para o médico que está ali na residência? A gente até mesmo recebeu aqui a Gabi Lopes, né, num dos episódios, e ela sempre muito ligada a esporte, e a gente perguntou, pô, e aí, como que tá sendo? Falou, não, fazem, sei lá, 2 meses que eu não vou na academia, não tem como ali na residência, no caso dela é ginecologia, é GO no CAISM, falou, não tem como você fazer esporte em R1, né? Ter essa disciplina. Mas chega um momento que a gente acaba tendo esse... E aí a gente tem as amuletas, né? Que nós vamos colocando desculpa para não fazer. E a vida ela vai sempre exigindo mais de você, né? Sempre vai exigindo mais. Depois tem filhos... a gente começa, vai casar e sempre vai colocando aquela pressão. Toda hora pra depois, né? E até que chega um momento que parece que ou você tem um estalo, né? E sempre a gente consegue, por mais que a vida nos sugue, né? A gente tem sempre um tempinho para praticar, né? De meia hora, 1 horinha. Hoje eu acordei mais cedo, fui na academia do meu prédio, fiz uma musculaçãozinha sem cobrança. E acho que o esporte só agrega na vida, tanto como saúde, qualidade de vida, amizades, né? Quantos amigos eu fiz através do esporte, né? E é bom que o esporte não tem julgamento, né? Eu tô treinando com o rapaz do meu lado ali, eu não quero saber se ele tem dinheiro, se não tem dinheiro. Só quero viver o momento com ele ali. Exato. Então, só agrega e abre portas, né? E com certeza abriram muitas portas para mim. E aí você, de repente, vira triatleta. Você começou ali desacreditado no mountain bike e como que foi essa virada para você chegar a ser um triatleta? E a rede social pode nos influenciar para baixo, quanto influenciar para cima, né? Eu vi algumas pessoas colocando de meio Ironman. Eu falei, pô, meio Ironman, o que é isso, né? São meias distâncias de um Ironman full, né? Que é 1.900 metros nadando, 90 de bike e 21 correndo. Falei, acho que eu vou tentar fazer, eu corro bem. Já nadava na infância. Pedalar, mountain bike tá aí, né? Vou me inscrever. Aí eu liguei para uma assessoria, né? A Rosana Merino, que eu devo muito do que eu aprendi no esporte para ela e a Vanessa, a Rosana e a Vanessa. Comecei a treinar com elas. Falei, eu quero fazer um meio Ironman e uma maratona. Né? Você me ajuda? Falei, vamos começar a treinar. Era 2019, junho. Aí veio a pandemia. Mas eu não desisti. Eu fiquei treinando a minha pandemia inteira, não tinha o que fazer. O trabalho estava escasso, né? Tava solteiro. Falei, vou treinar. Eu treinei pra caramba. Foi a válvula de escape, foi a cura. Virei um semi-profissional. Eu treinei muito, cara. E eu lembro que outro dia eu perguntei pra você, nesses dias você falou assim, não, Arthur, agora eu quero treinar sem planilha, né? Tipo assim, já fiz minhas provas esse ano, agora eu quero... Sem cobrança. Eu tô nessa fase. E aí, puxando um gancho sobre o nosso encontro, né? Nós nos encontramos num curso de oratória, por coincidência... Vários outros médicos fazem esse mesmo curso de oratória, né? Então, inclusive, eu estava conversando lá com o pessoal da nossa escola, eles estavam falando que o público que mais se matricula hoje no curso de oratória são médicos, né? Por que você, nessa altura do campeonato, com uma carreira já ali estabilizada, foi buscar um curso de oratória e por que você indica isso para os médicos e por quê? Nós não estamos aqui por acaso, foi lá que nós nos conhecemos. E eu acho que nada é por acaso nessa vida, nem o curso de oratória. Eu comecei a receber vários convites para dar palestra, seja no Veracruz, seja em laboratórios, em vários locais. E vi que os médicos, eles têm vergonha de falar, meio travado, né? Sobrava sempre para mim. Falei, cara, eu vou pegar esse nicho aqui, eu vou me desafiar a fazer uma coisa nova. Mas eu falei,
sozinho eu não vou dar conta, eu vou precisar de um auxílio. E fui atrás, acho que a primeira foi a Vox, vendeu bem o curso lá, falei, vou fazer. E eu cheguei na Vox, tem uma mentoria, né? Nós fazemos uma primeira mentoria, é tipo uma psicologia lá, inicial. E eu cheguei lá com a moça, e a gente começou a falar das dificuldades, sabe? Eu chorei lá, falei, caramba. Ela falou, Murilo, você não está aqui por acaso, né? Então eu fui buscar uma coisa superficial para me evoluir no trabalho, mas tinha coisas mais profundas da minha vida que precisavam ser tratadas como comunicação. E estar aqui hoje com vocês é um grande desafio. Exato. Nós estamos aqui colocando em prática o que a gente está aprendendo no curso. Hoje nós estamos em férias lá, o ano que vem, janeiro retoma, mas realmente é muito interessante e eu acho que isso é muito importante para o médico, ele buscar habilidades complementares à medicina. A gente sabe que a medicina suga o médico, especialmente o recém-formado que está nos ouvindo, mas vai chegar um momento da carreira que ele consegue ter uma qualidade de vida, se ele seguir todas as dicas que a gente está trazendo aqui, né, de especializar, de se planejar financeiramente, vai chegar um momento que a coisa vai dar uma estabilizada, ele consegue ter uma qualidade de vida. E buscar habilidades complementares. Por exemplo, como você falou, chega um momento, se você tem uma carreira de destaque, que você vai ser chamado, cara, para fazer uma palestra. Comigo também, tá te trazendo. Por que eu fui para o curso de oratória? Eu comecei a receber um monte de convite de poder falar ali em eventos para médicos, falar de contabilidade médica, falar, né? E eu falei, pô, eu não estou preparado para isso. Eu ainda não tenho, né? Por mais que eu goste da comunicação, pô, eu não me sinto... Você gosta daquela comunicação na mesa de boteco. Na mesa de boteco. Isso aqui, ó, só para melhorar, só faltava cerveja aqui, mas tudo bem. Eu gosto dessa resenha. Agora, ali em cima de um palco, né, falando para centenas ou talvez milhares de pessoas, pô, quem que não treme? A gente está vendo isso lá no curso, né? E é muito legal, eu acho que dos dois lados, né? No momento de carreira, no seu e no meu, também com uma estabilidade, a gente fala assim, não, vamos nos desafiar, vamos evoluir. Foi bem isso que aconteceu mesmo comigo. Buscar alguma coisa, né? Eu vi a demanda e não tinha ninguém para fazer. Eu sou coordenador dos residentes, eu recebi um convite para dar aula em agosto, em São Paulo, para os residentes. Eu não tive coragem de assumir uma aula porque não me achava preparado. Eu falei, eu preciso evoluir. Né? Eu também recusei vários, não se preparar. Eu, nesses últimos 4, 5 meses, por mais, às vezes... que o curso seja as dinâmicas ali, mas a gente evolui muito, né? A gente liberta algumas coisas travadas do passado, né, Arthur? Sim, sim. Com certeza. E outra coisa, né, cara? Além disso, é você conviver com outros ambientes que não seja somente da medicina, né? É como você falou, estamos aqui gravando esse podcast por uma conexão que fizemos numa atividade sua totalmente fora da medicina, né? Você foi ali buscar uma evolução pessoal e encontrou, né? Nos encontramos, pô, deu uma conexão, começamos a falar de medicina, de contabilidade, pô, estamos aqui gravando um podcast. Você citou aí, fui fazer um esporte, e de repente você criou uma outra conexão que você vai levar para a vida toda. Então é importante o médico também, ele entender que é necessário sair um pouquinho daquela bolha só da medicina, né? Eu vejo isso a todo momento, né? O médico, ele casa com o médico, o filho é médico, o pai é médico, os melhores amigos são médicos, ele não sai não houve uma coisa diferente da medicina. Com certeza, e estar fora desse ambiente é enriquecedor. Exato. Né? A gente vê outras culturas, conhece outras pessoas. Outras formas, né? É muito enriquecedor. Eu tô ali com a Vox, com vocês, hoje é um prazer ir lá, sabe? Pô, pessoas diferentes, né? Sem julgamentos, né? Tem de tudo, né? A gente vê legal, ali cara. Empresário, a gente vê... Vereador, tem tudo, tem vereador, muito massa, tem tudo, tem tudo. Superintendente penitenciário. Incrível. Não, sensacional. Todo dia eu chego e vou te contar uma história Alguma história legal. Doutor Murilo, agora sim, para a gente fechar, eu queria saber, assim, que dicas que você dá para um médico, até de habilidades que você foi construindo ao longo do tempo, que vai ajudar ele a se diferenciar aí num universo que a gente fala aí de quase 40 mil médicos se formando por ano, que pode ajudar ele. Eu vou até reforçar um pouquinho a sua pergunta. Murilo, como chama seu filho? João Luiz. João Luiz. Se João Luiz chegar para você e falar, pai, vou fazer medicina,
Quais dicas você daria para João Luiz assim que se formasse? Vamos. Eu vou pegar no pé dele, porque eu quero que ele seja médico. já tem onde lugar de Sem trabalhar. pressão, sem pressão. Sem pressão. Vamos resumir, eu acho que falamos de bastante coisa aqui. E vamos resumir que meu alicerce, minha base, de chegar onde eu cheguei, de ver aquela criança que eu era, e sem perspectiva, às vezes, de chegar onde cheguei. Fico muito feliz pela minha trajetória, por estar onde eu estou, de ter respeito dos meus colegas, de ter uma equipe, eu não faço nada sozinho, né? Tenho meus amigos médicos, todo mundo do hospital, cada um tem a sua contribuição. E o que é importante? Conhecimento, estudo, uma boa residência, né? E a questão de ser humano, né? De ser humano, de olhar no próximo. Acessibilidade, quando tem casos mais delicados, o meu celular está 24 horas por dia, sou disponível para o paciente. Eu não falo não para o paciente. Eu acho que esse diferencial de olhar no olho do paciente. Legal. Ainda mais quando a gente está lidando com vidas, né? Exato. Lidando com vidas. Mas essa visão que ele está trazendo é a mesma, por exemplo, que eu levo, né, para os meus clientes. Eu estou sempre disponível aos meus clientes, né, aos médicos. Eu acho que isso é muito importante. É você estar sempre disponível a servir. Uhum. Você tem que servir mesmo, né? Servir. Porque você consegue acalmar a pessoa e ser humano. Exato. Grande eu acho que isso é um diferencial, com certeza. Meu querido, quero te agradecer muito essa participação. Espero que você, médico recém-formado, tenha gostado desse episódio. Lembrando que esse episódio é patrocinado, esse podcast é patrocinado pela GX Med Contabilidade. Fica aqui o convite para você nos acompanhar em redes sociais e também acompanhar o Médico Sem Jaleco no Spotify, no YouTube. E eu queria saber também como que o pessoal pode te encontrar. Caso alguém queira conversar, você está ali disposto a conversar e como te encontra? Eu queria agradecer a Ana e Arthur. A gente que agradece, tá Murilo. bom? Eu tenho certeza que não vai ficar aqui. Com certeza nós estenderemos nossa amizade, que vocês são muito queridos, tá bom? Obrigado. Pode achar no Instagram da Clínica Unique. Né? Eu acho o meio de acesso mais fácil para me acessar. Perfeito. Muito obrigado pela participação novamente. Parabéns pela trajetória, parabéns pela jornada. Desejo muito sucesso aí para você, para seus filhos. E vamos em frente. Espero que você tenha gostado. E chegamos aqui no final da primeira temporada, pô. Final da primeira temporada. Aqui, Tá vendo? Sucesso. Primeira temporada. Que vem outra. Já vamos planejar aqui a segunda, já estamos conversando aqui sobre a segunda temporada. Espero que vocês todos tenham gostado. Vamos continuar trazendo conteúdos relevantes. Então, até a próxima. Até a próxima. Valeu! Falou!